É saúde e tá na mídia. Estamos no Saúde na Mídia. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje, inédito, para falar de algo muito interessante, que é a parte de informação, de educação, de mentoria. Gente, a gente vai receber uma mulher que é sinônimo de inovação, empreendedorismo, principalmente na área da saúde. Simone Menezes, que muita gente conhece como CEO da Farmapelle, há 17 anos nesse ramo da farmácia de manipulação. Ela tem uma história de sucesso para contar pra gente, da banca de revista aos 7 dígitos. Ficou curioso? Essa é a nossa pauta de hoje. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, aquele impulsionamento que a gente precisa na mentoria Protagonize. Simone Menezes, seja bem-vinda agora com uma outra pauta por aqui. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, por outra pauta totalmente diferente das outras que eu vi, né? Exatamente. A gente quer conhecer um pouquinho da história da Simone, né, Karina? Exatamente. Na verdade, a galera do Saúde na Mídia já conhece a Simone, mas Simone é plural. Então hoje a gente vai abordar aqui assuntos interessantes para você que está em casa, precisa empreender, que não está com a saúde financeira e mental também, porque impacta. Simone aqui tem uma história maravilhosa que a gente vai conhecer agora. Muita gente conhece como a Simone da Farmapelle, já me conhece agora. Isso é um sobrenome, né? Recente, né? De uns 17 anos para cá. Mas muita coisa aconteceu para chegar até aqui. A Simone que está aqui hoje não é a mesma de 10, 15 anos. E eu tive que mudar muito, tive que mudar não só de adquirir conhecimento, mas mudar comportamentos, atitudes, pessoas que eu deixei de andar, pessoas que eu passei a andar, porque a gente sabe que o ecossistema também faz muita diferença. E eu sou contadora, nunca imaginei na vida que eu fosse trabalhar na área de vendas. Então foi tudo assim acontecendo a partir dos meus 22 anos, quando eu me formei em contabilidade e assumi o setor contábil fiscal de uma grande empresa. E logo ali eu vi que eu já estava chegando no topo da empresa em questão de salário e estava muito distante das minhas ambições, tanto financeiras como pessoais. E para mim, aquilo ali, eu já estava começando a me incomodar, mas eu já pensava em montar algo, ou um escritório de contabilidade, ou algum negócio, mas não sabia o quê, porque eu não tinha capital para isso. E aí a gota d'água foi para eu ir assim, aquele impulso mesmo para eu ir para a área do empreendedorismo, foi no dia que eu cheguei com o meu chefe, que eu precisei tirar uns dias para resolver uns problemas pessoais e eu precisava viajar. E ele disse que eu não poderia viajar porque eu não tinha férias vencidas e que eu tinha que aguardar. Aquilo ali me deu uma raiva tão grande, mas foi o meu maior impulso para eu empreender. Porque ali eu decidi que ninguém mais mandaria no meu tempo, que eu queria minha liberdade. E esses dois motivos foram muito fortes para eu ir para o empreendedorismo, que foi a questão do limite de ganhos financeiros, que eu não queria ninguém determinando isso, e a questão da liberdade, que eu não queria ninguém mandando no meu tempo. E eu sabia que só o empreendedorismo poderia me proporcionar isso. Aí foi quando eu coloquei uma banca de revistas lá na Litorânea. E eu não tinha capital para colocar grandes negócios, então era a única coisa que deu para montar. E eu já pretendia engravidar, eu queria também ter mais tempo com a minha filha, poder ser mais flexível com o horário. E aí, assim que eu comecei. E quando eu coloquei a banca, foi aquele alvoroço na família, né? Meus pais, tios, irmãos, acharam assim um absurdo. Simone, contadora, aí larga o emprego, estava responsável por um setor de uma grande empresa e larga tudo para virar jornaleira. E assim, ganhando menos, e não tinha CLT, então não tinha férias, décimo, nada disso. Só que eu não estava nem ligando para o que as pessoas estavam falando, eu não ligava para status, nem para críticas, e não estava nem aí para a opinião dos outros, porque eu sabia muito bem o que eu queria. E eu queria realmente controlar meu tempo e meus ganhos financeiros. E eu sabia que ali era só o começo. Eu sabia que eu ia muito mais longe que aquilo, não sabia como ainda, mas eu tinha essa certeza. E aí assim começou, minha filha nasceu, eu levava ela para amamentar lá na Litorânea, levava trabalho burocrático para fazer em casa, depois foi a segunda banca de revistas, depois apareceu um negócio maior para colocar, que foi a Microlins, de escola de informática, curso profissionalizante. E na Microlins eu não tinha capital para colocar toda a estrutura. Então eu vendi meu carro, eu peguei uma parte de empréstimo em banco, só que ainda estava muito distante para conseguir colocar o laboratório de informática. Aí eu consegui permutar, vender a banca e em troca recebi os computadores novos para colocar na Microlins. E eu não tinha mais dinheiro para melhorar a estrutura física, então começou com o piso que estava, com o teto do jeito que estava.
Mas assim, a parte pedagógica estava impecável, muito bem selecionados os professores, a parte também do laboratório de informática. E aí foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta microlins, o negócio bombou por uns 10 anos, né? E nos primeiros meses de microlins eu entrei de cabeça, porque era tudo ou nada. Eu primeiro já tinha largado o emprego para montar a banca. Aí depois eu troquei a banca por computador para montar microlins, já tinha uma filha. Então era tudo ou nada, eu entrei de cabeça, só que o negócio bombou. E depois começou, como todo negócio tem seu ciclo, e aí começaram a surgir muitas faculdades particulares e os preços começaram a baixar das mensalidades. E o preço já começou a ficar muito próximo dos custos da microlins. E aí chegou um momento de que já precisava vender microlins, porque já estava ficando mais difícil de vender os cursos. E aí tive o grau técnico, escola técnica, Mega Meio Vídeo, até chegar na Farmapele, que foi o negócio por qual me apaixonei. Mas para chegar aí, muita coisa aconteceu, muita mesmo. Assim, isso aí é só uma parte bem resumida da minha trajetória. Uma trajetória que a gente vê a mentalidade empreendedora lá desde o início, quando ela teve a coragem de mudar o rumo da família, mudar o rumo dela da faculdade para empreender, com muita resiliência, como você falou. O empreendedor, gente, o empreendedor sofre, o empreendedor ele não pode ter medo, ele não tem que ter medo de trabalho, não tem que ter medo de hora extra, ele tem que fazer acontecer. Sim. E é mais ou menos essa mentalidade, essa motivação que você acha que é o importante para qualquer pessoa que queira ser empreendedor? Sim. Essa resiliência, esse autoconhecimento, essa confiança, essa força que a gente tem dentro de si, mas muitas vezes a gente não sabe disso. E uma das minhas maiores mudanças foi em 2015, na Farmapele já. Isso tudo que eu passei em 2015 foi uma revolução também. Eu sempre fiquei por trás dos bastidores, porque como contadora eu achava que o meu forte era financeiro administrativo. E aí, em 2015, eu tive que optar, eu era sócia tanto do grau técnico como da Farmapele, e na separação das empresas, eu tive que escolher. E eu acabei escolhendo pela Farmapele, apesar do grau técnico ser uma empresa que dava muito menos trabalho, margem de lucro muito maior, menos dor de cabeça, só que assim, eu não era fascinada por aquele negócio. Eu ia pra lá porque eu era sócia. Eu ia porque meio que obrigada, né? Eu tinha que ir. E do outro lado, a Farmapele, que era um negócio que dava muito mais trabalho. Imagina todo o trabalho que tem por trás de um medicamento manipulado. A questão da segurança, de você estar trabalhando com manipulação de medicamento. Vigilância, margem de lucro é muito menor. Só que eu já estava apaixonada pelo negócio, por ver a mudança que já estava fazendo na vida das pessoas quando chegava um tratamento personalizado. E aquilo ali já estava me encantando. Só que eu passei por uma dificuldade financeira muito grande. Eu não... O que a Farmapele deixava de lucro não pagava nem minhas contas básicas de casa. Condomínio, supermercado, eu não pagava isso. E aí eu tive uma conversa muito séria com meus filhos nesse ano e pedi para que eles não me pedissem para comprar nada, porque eu realmente não tinha dinheiro para comprar nada. Eu tive problema com o fornecedor, porque eu não tinha dinheiro para pagar, várias coisas aconteceram. E aí eu dei minha palavra para eles que com um ano eu ia conseguir proporcionar o mesmo padrão de vida que eles tinham até então. E aí eu precisei aumentar a venda, trabalhar muito, e desde aí eu comecei a vender, que era a única forma que eu tinha de aumentar o faturamento. Então eu saí de trás dos bastidores para começar algo que eu não suportava, que era a visitação médica. Essa questão de ter relacionamento, né? E vender também é uma arte. E eu nunca tinha estudado para isso, eu nem imaginava que eu ia vender um dia, que eu ia precisar vender um dia. Eu achava que bastava contratar vendedores, propagandistas. E aí eu comecei a visitar médico, que era o que eu mais odiava fazer. Eu dava frio na barriga, eu achava que... Primeiro que ninguém me conhecia, porque eu não sou daqui. E aí eu estava há pouco tempo, né, aqui. E aí eu tinha que estudar muitas substâncias, para não ser farmacêutica, eu tinha que estudar muito mais. Só que sempre nas minhas visitas eu acabava fazendo algo que os outros propagandistas não faziam, que era aquele relacionamento, aquela conversa com o médico que tinha muito mais do que a parte técnica, a parte de gestão, as dores do médico, né, isso. Verdade, e aí acabou que do negócio dele. Aquilo ali, quando eu saía da visita, começava a chegar a receita. E aí aquilo me entusiasmava, me motivava. E aí eu estudava de novo, visitava novamente. Tanto que hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer na farmácia, é a parte de visitação. Olha como são as coisas, né? O que eu mais odiava, hoje em dia é o que eu mais amo fazer. Você tirou uma dor ali, uma necessidade do seu negócio e fez aquilo como um fortalecimento para a sua carreira. E fortalecimento do negócio é um dos pilares da sua mentoria também, não é isso, sim, Simone? Com certeza. E o quanto eu estou falando isso para a gente ver
o quanto que a gente é possível de mudar, basta a gente querer. Só que muitas vezes a gente precisa mudar pela dor, errando, quebrando a cara, perdendo dinheiro, errando, fazendo de novo. Imagine se há 15 anos eu já tivesse uma mentoria, o quanto que eu ia ter crescido mais rápido. Porque a mentoria é justamente isso, é você aprender com os erros dos outros, não só com o meu, mas das outras mentoradas que vão estar no grupo. E com elas aprender também estratégias que elas implantam nos negócios. E a gente ganha muito tempo, você consegue chegar no resultado muito mais rápido. Então, o que você iria crescer, por exemplo, em 5 anos, você reduz para uns 6 meses. Às vezes uma palavra, uma frase, um exemplo de outra mentorada vai fazer uma diferença gigantesca no seu negócio. Até um network que você faça com outra pessoa que esteja no grupo. Ele vai te gerar uma renda, uma negociação muito maior. Então, se a gente for falar para quem está em casa e quer saber assim, o início de uma gestão inteligente, de você empreender com segurança e com visão de futuro, o que você diria hoje para quem está começando? Primeiro, acredite em si, tenha segurança, tenha autoconhecimento e coragem, porque a gente precisa disso. Medo não paga conta, então a gente precisa realmente de coragem. E começar um negócio, ter uma visão estratégica, estudar o seu mercado, conhecer seus concorrentes e definir seu público-alvo. Porque a partir daí você vai poder definir todas as estratégias do seu negócio, desde a comunicação dentro da loja, seja qual for o negócio, até mesmo a comunicação que o marketing vai fazer. Porque de acordo com o público que ele vai fazer aquela propaganda, vai ter que saber qual é mais feminino, é mais masculino, qual a faixa etária, qual o poder aquisitivo. Então, a partir daí é que você vai poder definir todas as estratégias, a partir do público-alvo. Aí depois vem a parte de liderança, mentalidade empreendedora, gestão financeira. Aí parece um leque de assuntos que a gente vai poder tratar na mentoria. E você mesma falou que, por exemplo, você começou... Sua formação é contabilidade, aí você foi para uma banca de revista, depois foi para cursos de profissionalizantes, de computação, outro curso, e Farmapele. É uma variedade imensa, e aí a gente sempre pensa assim, nossa, para eu empreender, tem muita gente que tem essa cabeça, eu preciso entender daquilo que eu estou empreendendo. O que você acha disso? Por exemplo, você vai ter um restaurante, você precisa saber cozinhar? Boa pergunta. Você vai trabalhar com vinhos, você precisa entender de vinhos, né? O que o empreendedor precisa entender quando ele vai colocar um negócio? Olha, se a pessoa entender e tiver a parte comercial, é o casamento perfeito. Só que muitas vezes a pessoa sabe muito a parte técnica, mas não tem a parte comercial, que é o mais importante. Exato. Então, a parte técnica você aprende, você estuda, você aprende. E a parte comercial, eu acredito que seja o mais importante. O restante você pode aprender. E é por isso que eu falei, desde a banca de revistas, para as pessoas não acharem que é só para negócio grande, que só tem sucesso quem monta algo muito grande. Você pode começar de baixo. E agora com mentorias, você consegue atingir um patamar muito mais rápido, um patamar mais alto. Quando você fala dessa organização, desse planejamento, produtividade, existem características que as pessoas precisam ter para terem assim melhores desempenhos durante a sua performance de liderança, de empreendedorismo? Você falou que a parte técnica ela pode aprender, mas existe algo que ela pode estar trabalhando como uma habilidade a mais? Sim, a questão da liderança, a questão do aquele desconforto, a pessoa tem que estar inconformada, sabe? Quando eu coloquei a mentoria, por exemplo, eu já estava muito bem na Farmapele, muito bem posicionada, mas era como se eu tivesse meio que parado um pouco de aprender, apesar de ter muito ainda o que fazer para melhorar na farmácia, mas eu já estava um pouco incomodada, querendo um desafio. Eu não sabia, na verdade, o que eu queria ainda. Eu não pensava em colocar mentoria agora, eu achava que isso era coisa para um futuro muito a longo prazo, no mínimo 5 anos. E aí eu comecei, então eu acho que a pessoa precisa, eu acredito que seja a questão do incômodo, aquele sentimento de querer estar sempre crescer. Necessidade, né? A necessidade faz você crescer bem mais rápido. E do propósito também. Do propósito, exatamente. Necessidade de ir além. Eu vi que você... Resiliência. E você começou falando também que você começou a visitar os médicos e os médicos te falavam de problemas. Assim, a gente sabe que o médico numa faculdade, ele aprende a ser um executor.
Né? Ele aprende muito a parte técnica, mas quando você vai... É como se ele fosse trabalhar de CLT, ter aquele emprego, né, que vai ali, cara crachá, e não é nada disso. Quando ele sai, ele é um PJ, que ele vai prestar serviço para vários locais. E não tem aprende que ter, gestão. tem que ter a sua empresa até para prestar o serviço. E aí, como é que faz? Ele estudou na faculdade, ele não estudou contabilidade, ele não estudou gestão, ele não estudou empreendedorismo. E a maioria grande de profissionais da saúde também estão nessa condição. Inclusive, tem vários profissionais da área da saúde que já estão me perguntando se a mentoria também serve para eles. Ela é específica, era isso que eu ia te perguntar. Você dá a mentoria é para todo mundo? É para todo mundo que quer empreender? Ou ela é para uma área específica? Olha, eu comecei agora fazendo uma mentoria para mulheres, mas já tem muita gente da área da saúde, clínicas, me perguntando. Então, é algo que eu posso vir a desenvolver. Oportunidade de mercado. Exatamente. Assim como surgiu essa mentoria agora para mulheres, de tanta gente vir falar, perguntar, até para meus funcionários, se eu já estava fazendo mentoria. Pessoas assim conhecidas, quando é que tu vai montar a tua mentoria? Então, eu acabei antecipando a ideia. E já tem também muitos médicos perguntando. Por enquanto, eu lancei essa mentoria para mulheres, mas não é algo que eu também não possa desenvolver, que eu não possa fazer mais para frente. E Simone, e por que mulheres? Você acredita que a mulher hoje, para empreender, a mulher no mercado de trabalho, ela tem mais desafios, ela tem mais dificuldades do que o homem, por exemplo? Eu acredito que a dificuldade começa desde do momento que a gente precisa conciliar a parte pessoal com a parte profissional. Então eu comecei com a questão de trabalhar com as mulheres porque eu acredito que a gente entenda melhor as dores que elas passam. Eu sei que o homem é super inteligente também e que vai dar ótimas ideias, ótimas estratégias, mas a mulher entende a outra mulher, sabe o que ela está sentindo, sabe o que ela passa, porque em algum momento a gente já passou por algo parecido. A gente tem esse sentimento, aquela dor na consciência de deixar os filhos e ir trabalhar e ter que dar conta. Aí tem horas que a gente não sente que a gente tá bem em nada. Parece que tá fazendo tudo meia boca, assim, que tá fazendo tudo pela metade. Que não tá tão bem no trabalho, não tá tão bem em casa, não tá dando tanta atenção pros filhos, você tá sentindo que você tá meio termo em tudo. Então, eu sei o que passa na cabeça das mulheres e eu, com isso... assim, através do planejamento, da organização, você consegue desenvolver melhor essa produtividade e fazer esse equilíbrio, ter esse equilíbrio entre a parte de trabalho, casa, família, filhos, marido, viajar de férias com os filhos e conseguir conciliar tudo. Você acaba sendo inspirada por essa mulher também, vendo que nós somos iguais e que nós podemos também. E Simone, qual é o retorno esperado, né, para esses participantes da mentoria, tanto de crescimento pessoal quanto profissional? Bom, com a mentoria você vai conseguir ter um crescimento com relação à mentalidade empreendedora, porque você, querendo ou não, nós temos muitas crenças limitantes. E a gente vai trabalhar muito isso na mentoria. Quantas vezes a gente já escutou criança que dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é arrogante, quem tem dinheiro não presta. Então a gente vem escutando isso desde criança. Então você acaba que isso aí fica na sua mente e você se limita, não sabe o motivo. Então, com algumas ferramentas, a gente vai poder trabalhar essa questão das crenças limitantes, da mentalidade empreendedora e, consequentemente, ela vai mudar o seu negócio através das ferramentas que a gente vai também trabalhar administrativas, financeiras, na área de gestão como um todo. E com isso ela vai acabar se sentindo muito melhor pessoalmente e melhorar também no seu negócio, através de faturamento, organização interna, gestão de modo geral. Então vamos falar de network, porque vamos. Eu adoro network. Eu também amo você network. Adora network. O que você acredita que hoje um profissional, uma empresa, para gerar negócio, para movimentar, para ter um boom de carreira, qual que é o papel do network? Como é que eu, por exemplo, você não é daqui. Aí imagina só quantos profissionais, se a gente vai para a área de saúde, às vezes faz a formação fora, passa 5, 6, até 13 anos fora, retorna para a sua cidade, que ali ele perdeu, que ele não vai abrir um negócio, vai abrir um consultório, vai abrir uma clínica e perdeu aquele network, vai ter que trabalhar esse reconhecimento de marca para atingir seus objetivos. Então, assim, qual é o primeiro passo para ter um network eficiente, para se conectar com pessoas? Tá em ambientes que te proporcionem isso. Por exemplo, ambientes saudáveis.
no meu caso, eu vou muito para cursos, congressos, eventos de meios médicos. Então, isso daí para mim já não é mais nem trabalho, já é um prazer mesmo. Ontem eu estava falando com uma mentorada, estava na reunião individual com ela, e ela também falou se queixou desse mesmo assunto que você falou. Ela é de fora, não é daqui, como que fazia para se tornar a loja dela conhecida. Eu já até dei uma entrada, uma inscrição de um evento que vai ter só para mulheres, que é uma forma dela se relacionar. E falei para ela, né, para ela estar sempre nesses eventos, porque ela divulga a marca dela, divulga a loja dela, além do Instagram, logicamente, e do marketing digital. Então, tá em eventos que tenham relação com o seu negócio. No meu caso, são muitos congressos na área da saúde, muitos cursos na área de gestão, de empreendedorismo e de saúde também. E eventos, hoje em dia, eu acho que eu tenho evento quase todo dia da semana, na verdade. A agenda da Simone é bem cheia. Eu tenho que meio que escolher hoje em dia para os que eu vou, porque é muita viagem, é muito evento e é muito boa essa questão do networking. Perfeito. A gente tocou em alguns pontos aqui bem interessantes, e um deles você falou muito sobre essa questão de gestão financeira, que a Karina até citou, que os médicos não aprendem isso, a gente não tem isso na base, né? Na escola, a gente não tem essa educação financeira que deveria vir da escola. Como que você trabalha isso, né, com esses mentorados? Como é que essa abordagem, você vindo dessa área, né? Você vindo da área de contabilidade, então tem um plus a mais aí também para esse segredinho dos 7 dígitos. Olha, você falou nessa questão de médico que não aprende, eu lembro que eu estava dando uma palestra uma vez só para mulheres, algo assim muito informal mesmo, nem estava falando de gestão quase, mas o pouco que eu falei, que para mim era tão óbvio, assim, tão básico, chegou uma médica que tinha mais de 60 anos e veio falar que ela precisava muito escutar tudo aquilo. E eu fiquei admirada, porque para mim já era uma pessoa muito bem sucedida e nem imaginava que ela precisava ouvir sobre gestão, sobre liderança, mas é impressionante como a gente vê empresas, clínicas, empresas de modo geral, que ainda misturam, ainda conseguem ter erros básicos, tipo misturar a conta pessoa física com pessoa jurídica. Não sabem quanto está entrando no caixa, não sabe quanto está saindo, não sabe margem de lucro dos produtos, dos serviços, não sabem os índices do negócio, não coloca numa planilha, não enxerga nem o que está acontecendo. Então a gente vai estar falando sobre essas ferramentas, de como conseguir enxergar esses índices. Vou também estar levando pessoas para falar, pessoas especialistas para falar sobre essa parte financeira, que vai ser um bônus, né, da mentoria. Além dos encontros comigo, eu estou levando também uma consultora de imagem. Um dia vou estar levando outro dia uma pessoa que vai fazer um planejamento estratégico de marketing digital. Aí vou levar uma pessoa também para fazer essa parte financeira. E a gente vai ter também os encontros individuais para as 10 primeiras pessoas que fecharem, realmente montar um plano de negócio. As 10 primeiras que fecharem a mentoria, nós vamos fazer um plano de negócio individual para cada uma. Eu já fiquei curiosa para saber se a galera do Saúde na Mídia aqui vai ter algum bônus. Algum bônus em relação a essa mentoria aqui, se você vai deixar um cupomzinho aí pra galera do Saúde na Mídia. Vamos, a gente vai já criar. Pode falar que é Saúde na Mídia, que a gente já vai... Já procura a Simone. Já pode me procurar. Já vamos colocar aqui. Pode criar o cupom Saúde na Mídia, que eu já vou dar um desconto especial. Os encontros da mentoria são ao vivo com você? Ao vivo, online. Quinzenalmente, nós vamos ter encontro ao vivo, vão ter aulas gravadas na plataforma e as pessoas vão poder assistir a qualquer momento durante esses 6 meses de mentoria, e os encontros vão ser comigo. E eu, como amo muito essa presença, essa questão mesmo de encontro físico, eu vou acabar no final fazendo um encontro com todas as mentoradas. Se forem todas aqui de São Luís, eu vou acabar fazendo esse encontro. Eu adoro esse calor humano. E a gente vai lá, né? Com certeza. Vamos aproveitar e vamos mandar um recadinho aqui, que já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, para essas pessoas que ficaram interessadas em conhecer um pouquinho mais, absorver o seu conhecimento, né, em pouco tempo, sintetizar em anos de carreira da Simone. O que você diria, baseado na sua mentoria, para essas pessoas? Primeira delas, acredite em você mesma. Falando mesmo porque a maioria para mulheres, né? Acredite em você, foque no que você quer. Seja determinada, e tudo aquilo que a gente quer, a gente tem a possibilidade, é possível de alcançar. Então, coragem, vocês conseguem realizar tudo, não importa o tamanho do seu negócio, não importa quanto você tem para investir, acredite em você.
É isso aí, seja sua própria líder, né? Motivação é um ato pessoal. Então a gente espera que cada um se sinta motivado depois dessa nossa bate-papo, dessa nossa entrevista, né, Karina? Então eu quero deixar aqui um recadinho, Simone, a gente te admira demais. Tinha que abrir esse espaço aqui no Saúde na Mídia para você falar da tua mentoria de empreendedorismo. Eu sei o quanto eu sou empreendedora, a gente tem empresa, Amanda também, e a gente sabe o quanto que é difícil e quanto seria legal se lá atrás também, quando eu começasse, se eu tivesse alguém ali para me mentorear, para que pudesse ser um guia, um direcionador, uma bússola em relação ao meu negócio. Então, bora para cima, mulheres, vamos se unir, tá? E sucesso, saúde para todo mundo. Protagonize a sua história. Exatamente. Gente, mas antes, não vou deixar a Simone ser a nossa perguntinha, porque eu acho que a pergunta tu vai fazer a pergunta para ela. Tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é falar sobre liderança, né, sobre propósito, sobre mulheres empreendedoras, e a gente tem que saber um pouquinho do seu pensamento. Vai abrindo essa caixa mais uma vez, ela já Simone, tá mais uma vez. Da caixa preta. Íntima da caixa preta. Vamos ver o que vai sair hoje pra mim. Ela adora responder essas perguntas da caixa preta. Tá assimilando aí, Amanda. Ela eu amo isso. pensa, lê, eu depois ela relê pra São gente. tantas coisas que Tá deixa eu pensar aqui. assimilando. Vai lendo pra gente já saber qual é a pergunta. Qual habilidade você gostaria de explorar ou desenvolver mais profundamente nos próximos anos? E como isso se conecta aos seus sonhos ou objetivos pessoais? Olha, falou de habilidade, ela já vem construindo várias habilidades ao longo do tempo, mas ela gosta de desafio. A mentoria veio como um desafio. E aí, a curiosidade dessas novas habilidades, Simone? Esse negócio que eu estou começando agora, né, da mentoria, já é uma nova habilidade que eu preciso realmente explorar e desenvolver mais. E também eu quero fazer um mestrado fora do Brasil. Em 2026 vou começar. E o mestrado vai ser focado em administração de negócios e neurociência, que é algo que me fascina e eu quero desenvolver também mais esse lado. Quero estudar bastante sobre isso. Por quê? Por quê, Simone? Porque eu acho que faz muito sentido com essa parte de... Tem sinergia com o que você... tem muita sinergia com o que eu estou fazendo agora, entender... tem a ver com a farmácia, tem a ver com a mentoria, né, entender o que passa assim... Na cabeça, como que a gente pode desbloquear crenças limitantes, isso é fundamental. Exatamente. Na eu quero me aprofundar mais nisso. Perfeito. Não Simone, dá para esse ano. Não, esse ano está focada na mentoria. Exatamente. E a gente está aqui contigo, depois você pensa nesse mestrado. Gente, saber mais de Simone é só vocês clicarem aqui para conhecer um pouquinho mais do trabalho dela no Instagram da Simone Menezes SA, para fazer a inscrição da mentoria também. E a gente espera que vocês coloquem aqui sugestões de perguntas, sugestões de pauta, se inscrevam no nosso canal, compartilhem também esse vídeo para outras pessoas que estão se sentindo um pouco perdidas, desacreditadas e querem aquela motivação para aprender, para estudar e conquistarem os seus próprios negócios. Simone, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco falando sobre esse tema tão importante. A gente sabe quanto que é desafiador para você tá encarando uma mentoria e tá mentorando pessoas, mas já é um sucesso. Eu que agradeço, eu acho que tudo tem seu momento, eu não esperava, né, que fosse agora, mas chegou o momento e eu acho que é um propósito que eu realmente já tinha e tá na hora de passar isso para outras pessoas, de fortalecer outras mulheres e eu quero levar isso eu não quero guardar comigo. Todo esse conhecimento, essa energia e essa autoconfiança, eu quero realmente poder, assim, puxar e levantar realmente muitas mulheres. Perfeito. Que bom. E a gente espera você no próximo episódio aqui no Saúde na Mídia. Tchau, tchau, gente. Saúde. Até lá. Se inscreve no canal, hein?